Oi, pessoal, boa noite. Mais uma live do programa Uma. Hoje eu que tô de hostess e a Ali deve estar chegando por aí para a gente falar das nossas novas propostas. Oi, Ali, tá entrando? Vamos lá, vamos entrar para a gente já começar a bater papo com vocês. Vamos aguardar e aí a gente já começa a conversar juntas. Oi, Oi, tudo tudo bom? bom? Eu entrei pelo lugar errado, mas cheguei no lugar certo. Não, eu estava entrando pelo meu, aí um pouquinho eu me dei conta, eu disse, Peraí, não, hoje vamos tá inverter a virado. cadeira. Vamos Já lá. tá trovejando aí, Ali? Aqui tá Tava bem. começando. Aham, eu acho que nós vamos pegar uma tempestade no meio da nossa live só para dar mais emoção. Não, tudo bem, é com emoção ou sem emoção, né? Conosco é É, sempre isso aí. com, né? Que é melhor. Aham. Então, hoje quem tá na cadeira quente é tu, né? Vamos É. ver se eu tenho, assim, algumas perguntas de jornalista, que esse know-how é teu, não é meu, né? Ah, mas tu Mas tem o know-how da escuta, Bibi. Isso daí não se perde nunca. Eu já não sei mais onde é que começa um e termina o outro, viu? Se é de fazer pergunta ou se é de escutar. O que que é mais importante, né? acho que para a gente fazer boas perguntas, a gente tem que estar bem conectado e escutando bem, né? É isso aí. Senão não adianta Senão, nada ficar só senão perguntando roteiro de pergunta. aquele Eu roteiro, participei né? essa semana, claro que eu não vou dizer, né? Que é feio dizer. Mas eu participei de uma live, não foi bem live, em que tinha lá uma espécie de mestre de cerimônias. E quando tu só lê as perguntas, fica muito estranho. É muito estranho ter uma pessoa Fica, só lendo, né? Nós e nossos fica. rãs com roteiro, né, Bibi? Ai, sim, as duas, né? Ó o Fabrício chegando, querido. Olha só, saudade do Fabrício. Fabrício é nosso certificado lá pelo Eitri, é coach certificado. Que O legal. Fabrício estava trabalhando com pessoas já de melhor idade, não sei como é que ele está agora, se está trabalhando nisso, bem legal. Conta para nós depois. Mas hoje, voltando para nossa pauta do dia, né? Tá. O que a gente vai falar hoje? Bom, encerramos a nossa primeira turma do UMA. Aham. Super felizes que a gente tá, né? E aí eu queria te perguntar, né, Ali, assim, que aprendizados que houveram nessa nossa primeira turma? Tá, isso aí. Nossa, foram muitos. Eu acho que o primeiro aprendizado, Vivi, tu mesmo comentou isso, né? Tu sempre fala que é uma troca, que a mentoria não é algo só de uma direção, né? E eu me senti muito no espaço de aprendiz entre as nossas aulas da formação. Porque a gente vai lá, Uhum. a gente estuda, a gente reposiciona a partir de alguém faz uma colocação e a gente se coloca de novo. Então é legal porque o programa, embora ele tenha uma estrutura, ele é vivo, né? Ele é vivo, é E orgânico, né? cada turma dá um tom. Então o primeiro aprendizado é esse, que a gente está num processo contínuo e a mentoria é de mão dupla. Então nós Uhum. mentoras de mentoras aprendi horrores. Mas o segundo aprendizado, eu acho que é em torno da questão das mulheres. Para mim foi muito forte isso. Uhum. O Eu que não ficou assim? Porque eu não gostava muito da ideia de só para mulheres. Clube da Luluzinha. Até eu me lembrava, é Clube da Luluzinha. Só que é impressionante como a gente, quando é do nosso destino, quando é para nós, a vida dá uma volta e traz de novo aquele tema, né? A minha primeira tese eu ia fazer sobre Jornada da Heroína, daí acabei querendo fazer sobre carreiras de mulheres e tinha algo ali para mim. E depois do nosso programa eu pensei, não, vamos abrir, vamos fazer também para homens. Eu entendo que a gente tem uma proposta que pode absorver os homens, nenhum problema com isso. Mas eu percebi o valor da Uhum. gente ter uma turma de mulheres. Tu não sentiu isso, Vivi? Eu senti a mesma coisa. Eu venho de um universo feminino, né? Tu também, né, Ali? Nós somos É. três irmãs e tu Três também são irmãs em três casa, mas. irmãs e o único masculino era o meu pai. E, Aham, e eu sempre transitei muito bem no mundo masculino, com aham, trabalho, com tudo. E eu não identificava e eu não entendia como é que funcionava uhum, essa conexão. E, e no formato que a gente pensou,
como a gente foi conduzindo, como as meninas foram se engajando. A gente começou, né, a ver sentido nisso. E até quando a gente levou para elas a ideia de fazer o misto, elas trouxeram da diferença que é só para mulheres, que é um Isso, ambiente psicologicamente seguro, né? Que elas isso. podem se expor, trazer as vulnerabilidades, enfim, e que isso acaba fortalecendo. E esse foi um dos grandes aprendizados, nós como Foi. uma e nós como pessoa, né? Eu acho que foi. Eu sinto assim, tudo bem podermos ter outras turmas que tenham homens, a gente vai ter. A própria turma agora dos experts poderá vir homens. Uhum. Mas eu tenho a impressão que vamos sempre manter o uma clássico, como a gente poderá chamar, o nosso É o nosso Chanel, Chanel, é o nosso Chanel, né? que vai ser a turma só de mulheres. Então, porque é também diferente você ter uma formação em que a tua mentora foi direcionada para compreender a vida e a carreira de uma mulher. Isso me Uhum. lembra muito o livro da Gironet, que é sobre liderança feminina. Ela é uma junguiana e ela fala sobre o purgatório, né? Sobre toda aquela história dos 7 pecados capitais e de como é que a mulher lida Tá. com isso. É bem simbólica. Mas tem um momento do livro dela que ela diz assim: a liderança da mulher é autobiográfica. Eu nunca vou esquecer essa frase, assim, sabe? Uhum. Então, você exercer liderança não é um cargo, não é uma função. Ah, a gente que dá aula de liderança não é influenciar. Tem a ver com se apropriar da tua história, de quem tu é, dos teus relacionamentos. Tem alguma coisa aí que é das E, e mulheres. tem uma frase que eu não sei te dizer se é do Jung, eu não sei quem é, tá, deles, mas que traz o seguinte: tu só consegue levar alguém até onde tu foi, Isso, isso. né? E é isso, a gente não consegue levar ninguém aonde a gente não transitou e a gente não conheceu o caminho. E nisso, vamos falar de aprendizado, né? Tá, Um dos upgrades que a gente está dando também isso. é trazer um outro conceito. Claro, a gente sempre embasou o nosso programa, né? Com como a pessoa aprende, como é que ela transmite conhecimento, mas agora a gente vai ampliar essa perspectiva dentro do programa, porque a gente Isso. entende que a, a partir do momento que eu entendo como eu aprendo e eu entendo como o outro aprende, eu Uhum, consigo transmitir e ajudar o outro a se desenvolver melhor. Então, isso. fala um pouquinho disso, Ali. Como é que se Tá. pensou em ampliar isso? Muito bem. Vi que a Pri chegou aqui. Buenas noites, Pri, a nossa Olá, futura Pri! mentora Uma. Bem-vinda! Seja bem-vinda. Então, assim, ó, foram 2 fichas que caíram durante a formação, tá? Uma veio de uma mentora, possível futura mentora nossa do grupo, que explicou para nós que a área de atuação dela era mais de especialista e que ela era acostumada no campo dela, que é o campo do marketing, a ter pessoas que são mentores assim, o bambambam da área, né? O guru da Uhum. área, aquele cara que vai lá e todo mundo segue ele, escuta as dicas dele e tal. Tá, e eu fiquei com essa informação aqui, porque a gente nunca quis capa de guru no nosso programa, a gente nunca incentivou capa de guru, mas faz sentido entender que um profissional que tenha maior experiência, seja o know-how da sua Uhum. área, que é diferente esse processo de mentoria. Esse foi o primeiro input. O segundo input foi de um cliente meu que tem já contratado no seu cliente, meu cliente no seu cliente, né? Mas enfim, ele tem contratado para fazer um programa de mentoria. E a área dele é TI, área também Uhum. totalmente especializada e que é totalmente diferente a mentoria que ele vai prestar daquilo que a gente trabalhava na base, né? Da mentoria one-on-one, digamos assim, né? Que é o nosso Uhum. caso. É uma mentoria de... Olha os raios Olha atrás! só! Daí, Bibi, eu percebi que a gente tinha sim que ter um módulo explicando diferentes maneiras de transmitir conhecimento. Porque Uhum. não adianta a gente chegar, abrir uma câmera e começar a falar como se a gente estivesse palestrando. Isso não é transmissão de conhecimento por Não, mentoria, né? não, Então não é. a gente já dizia que não era.
Mas, por exemplo, tu já falou várias vezes isso. Não é palestrar, não é ficar você também falando que você é o máximo e não permitindo o outro fazer a sua parte, né? Mas então, o que que é a mentoria do especialista? E aí que eu me lembrei do ciclo do Kolbe, que a gente já utiliza em outras formações, que a gente utiliza no nosso trabalho, e que vem a ser compreender qual é o teu jeito de aprender. Exatamente o que tu disse. Que daí eu entendo como é que eu aprendo e eu também facilito o teu processo de aprendizagem, compreendendo a forma como tu aprende. Agora, eu sei que tu que tá na cadeira aí para perguntar, mas eu vou contar como é que eu aprendo, depois tu me conta como é que tu aprende. Tá. Eu tenho impressão e eu descobri que eu aprendo... eu preciso fazer a parte no ciclo do Kolbe que ele chama de reflective thinking, tá? Que é no meio do ciclo. Que é você, de fato, refletir sobre um fato, sobre uma experiência. Eu não gosto de só experimentar aquela coisa daquela... Por exemplo, uma vez eu fiz um treinamento que botaram a gente a construir torre de macarrão. Eu não vi nenhum propósito naquilo. Eu sei que tem gente que deve ter amado as torres de macarrão, porque é puramente experiencial, né? Eu preciso extrair algum significado. E para isso eu preciso da teoria. Então eu gosto de teorizar sobre a prática. Esse é o meu jeito de aprender. E para isso o que a gente faz? A gente lê, pega um livro, escreve sobre o que pensou, comenta sobre o teu dia. Por exemplo, para mim um aprendizado super legal é contar como foi o meu dia e o que eu aprendi nas minhas experiências de manhã, de tarde, de noite, enfim. Então eu gosto da prática para a reflexão. Da prática para a teorização. Esse é o meu ciclo, vai. Eu adoro fazer isso. Tá. Então, no meu processo de mentoria, eu acabo fazendo isso também. Eu gosto muito de provocar nas pessoas a reflexão sobre aquilo que elas vivenciam. Mas vamos pegar 2 exemplos de mentorados ou mentoradas que não iam ficar muito bem comigo. As pessoas muito práticas, aquelas que só querem saber o que eu faço agora, o que eu faço agora. Para essas aí eu não ajudo muito. E as pessoas muito teóricas, porque eu também não vou ajudar só contando sobre teorias, né? Enfim, não sei se te fez aí algum sentido, Bibi. Não, para mim fez. E tu sabe que eu sempre achei que eu aprendia fazendo. Sempre achei, né? E a idade, a gente tem vantagens com a idade. Nem tudo, né, são rugas e quilos, né? A gente tem outros aprendizados. Rugas e quilos, que deprimente, Bibi. Mas a gente tem aprendizados. E aí eu me dei conta que que eu aprendo melhor observando, praticando e indo para a teoria. Nessa linha. Porque legal. eu dou sentido depois. Então eu só vou para a teoria depois que eu observo, pratico e eu junto isso. E aí eu consigo dar um significado diferente. Se eu vou antes para a teoria, fica muito distante da prática. Então, como é que normalmente, quando eu oriento PDIs, né, Plano de Desenvolvimento Individual, normalmente, quando eu escrevo e organizo, eu organizo nesse formato. E eu fui me dar conta depois, que legal. É como eu ensino, né? Eu ensino isso assim. Mesmo. Observa. A gente não se dá conta, mas a gente vai lá e faz igualzinho a gente aprende. A gente ensina como aprende, a gente aprende como ensina. É de fato a forma como o nosso cérebro funciona. Então, voltando para essa história do que a gente aprendeu, eu percebi que a gente tinha que absorver outros formatos aí de troca de aprendizagem, né? Outros modelos possíveis de mentoria. E aí que a gente abriu a segunda turma agora. Então, nós temos 2 turmas abertas, na verdade, a terceira e a quarta. É a segunda do modelo Chanel, que a gente diz, que é a mentoria para mulheres, né? Que 18 de janeiro. E também 18 de janeiro abriu a mentoria para experts. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Daí nós vamos sincronizar. O dia que eu tô numa, a Bibi tá na outra. O dia que a Bibi tá na outra, eu tô numa. E por isso que a gente botou as 2 juntas, né, Bibi? Conta a novidade do módulo a mais que a gente tem. Então, esse é show. Esse é show. Então não tá aqui agora, que ele tá em aula finalizando as bancas, mas a gente vai ter um módulo extra nas 2 turmas
sobre economia, sobre a administração da mentoria. Então, se você transformar isso, tanto se você transforma isso numa atividade remunerada que você vai fazer, né? Que a gente quer qualificar as pessoas para poderem também buscarem alguma renda disso. Mas também se você já atua como mentor numa empresa, tu vai compreender que existe um processo administrativo desse processo, né? Existe um custo envolvido, existe um mercado em torno disso. Existe um modismo, né, Ali? Isso, e também a gente quer separar o joio do trigo, porque agora, o que eu sinto que está acontecendo? A gente é prof de faculdade, eu e tu. A gente percebe uma diminuição dos cursos de pós-graduação em massa, por uma questão da própria pandemia, né? Mas as pessoas querem e precisam continuar aprendendo. Então, a vantagem da mentoria, vamos falar de vantagens e desvantagens do que tem no mercado, né? A vantagem é você ter um aprendizado direcionado para o que tu busca. Eu acho fantástico. Tu não fica jogando de metralhadora. Tu já vai em cima do que tu precisa aprender. Legal. Sim. Mas qual que é a desvantagem? Tem muita gente se dizendo mentor, assim como teve o boom do coaching, né? Sim. Agora, todo mundo quer ser mentor ou diz ser mentor. E aí transmite de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Isso. Né? E a gente está falando em mentoria profissional. É importante sempre a gente separar, porque tem aquelas pessoas que são nossos mentores, que nos inspiram, que é aquela mentoria informal. A gente está falando numa mentoria mais profissionalizada, onde a gente apoia o desenvolvimento de outra pessoa para ela crescer e ter autonomia. Isso aí, isso aí. E adorei que tu falou esse termo. Porque a gente fala mentoria como se já fosse uma coisa profissional e não. Muitas vezes existe uma espécie de novo, né? Essa aura que as pessoas põem. Fulano é um mentor. Ele pode ser um mentor porque te inspira. Nunca teve uma palavra contigo. Tu viu ele numa live, tu viu uma pessoa assim, tu diz, nossa, esse aqui é meu mentor. Só que mentor, como a gente está falando, tem uma troca envolvida. Não é uma pessoa lá que tu idealiza e tu segue ela. Isso não é mentor, isso tá mais perto de guru, né? Isso aí, adorei. É um guru, alguém que te inspira, alguém que tu te inspira, né? Tu almeja, tu troca uma ideia. Se for o caso, tu assiste uma palestra. Agora, quando a gente fala em mentoria profissional, né? Mais profissional, ela pressupõe essa caminhada. E aí que a gente pensou em fazer essas duas vertentes, né, Ali? Isso aí. Então, a gente vai ter mentoria para mulheres e mentoria para experts. O que é expert? É uma pessoa que tem um know-how, uma história de vida em torno de uma determinada atividade, de uma determinada coisa. Como a gente comentou no começo dessa live, para mim, o meu insight veio com áreas de marketing e TI. Mas tem muitas outras áreas que as pessoas são experts, né? E que precisam transmitir algo. Aí eu já te interrompendo, mas tu sabe que uma das coisas que para mim sempre foi a questão da mentoria e eu vejo como um nicho de mercado, são profissionais sêniores que nesse momento, e já faz alguns anos que andam sendo desligados das empresas, que têm muita bagagem, muito know-how e tentam se colocar no mercado, mas o mercado não está absorvendo todo mundo, e nem no formato anterior, aquele formato tradicional, quadradinho CLT, né? E essas pessoas, às vezes, elas são buscadas pela empresa para acompanhar algum novo executivo, ou para trazer algum conhecimento. Então, como é que essas pessoas, e foi por aí que também a gente está pensando, né? Podem se apropriar desse seu conhecimento, empacotar, né? Entender o que é dele para poder transformar isso em produto no mercado. Como é que eu me posiciono e vendo isso como conhecimento? Então, eu posso ser mentor, eu não preciso ter sido um diretor financeiro, né? Eu posso ser alguém que mais numa hierarquia um pouco menor, um gerente, um gestor, e já me aposentei, mas tem pessoas que estão começando no mercado e estão sedentas por conhecimento. É impressionante como a gente desconsidera, e coloco nós aqui no rodo, como o fato da gente ter nascido no século passado nos qualifica para algumas
percepções e construções que hoje em dia são mais raras, né? Eu vou dar um Sim. exemplo bem assim simples, né? Veio uma proposta para a gente de uma conversa e o nome tinha vindo como inteligência de mercado, que se buscava inteligência de mercado. Ao conversar com o cliente, o que a gente descobriu é que na verdade, era uma pesquisa, era uma área de satisfação com o cliente, não tinha a ver com inteligência de mercado. Lá numa vida passada, como eu digo, quando a gente fazia PNQ, a gente tinha o 3.1, que era... Isso não era para mim, tá, gente? Isso era para quem trabalha aqui comigo na Conexão IE. Mas tinha o 3.1, que tinha a ver com inteligência de mercado, e tinha o 3.2, que tinha a ver com relacionamento com o cliente. Então, só de lembrar desses critérios, de ter vivido uma época em que tinha uma clara divisão de como abordar a questão de marketing e cliente para buscar informações de mercado, só isso já é um processo de mentoria, sabe? Uhum. A gente estava na época da ISO 9000 aqui, a gente estava na época das normas automotivas, e aí as pessoas estão chegando no mercado. E como o pessoal está chegando e tem muita informação na internet, o mentor ele ajuda também a navegar. Eu lembro um termo que tu usou uma vez, não sei se foi numa live nossa, que tu falou em curadoria, né? Isso aí. E eu acho que o mentor, em primeiro lugar, ele é um curador, ou a mentora, ele promove essa curadoria daquele assunto da qual ele tem especialidade, né? Perfeito. Eu quero só comentar uma coisa que o Fabrício falou aqui, ó. Acredito, aproveitar que eu tô de óculos, Vivi. Ai, tá, tu tá. Hoje que não tá sou eu. A Gislaine disse que adorou a abordagem e o Fabrício disse: acredito que a maturidade está nas competências à mentoria. Não sei o que é isso, não sei se eu entendi o que o Fabrício quis dizer. Virei aqui, ó. Fui tentar tirar. Eu acho, Ali, que ele está querendo dizer que a maturidade é uma das competências da mentoria. Ah, tá. Entendi. Concordo. Mas isso que tu falou aí, eu queria separar. Tu falou umas coisas bem interessantes. Quando eu a primeira vez ouvi falar em mentoria, foi de fato uma tentativa de RHs de fazer um processo de coaching reverso. Olha como é que era a ideia. Tá. De sêniors. Então, ao invés de eles serem os coaches, no caso, né? Ao praticarem a mentoria e fazerem a supervisão da mentoria, eles iriam desenvolver competências socioemocionais. Porque aquela competência socioemocional do trato, como eles eram mais assim, rústicos, digamos, no jeito de agir, de interagir, o fato de ter alguém como um pupilo, que era ainda esse o nome que se dava, iria modificar esta forma na interação, ia suavizar o trato. Então, olha a primeira vez que eu ouvi falar em mentoria, como um processo de coaching reverso. Então, a pessoa, ao invés de fazer o processo de coaching, ele tomaria o lugar de mentor. Ao melhor estilo de que a gente mais aprende quando a gente ensina. Essa é a ideia. E aí, né, Ali, que veio muito essa questão dos nossos 2 próximos cursos, além da gente já ter embasado primeiro nisso, a gente tornar mais evidente a capacidade de aprender, né? E aí, conta para nós como é que tu pensou da gente utilizar esse processo no nosso programa. Tá. Tu diz o processo do Kolbe ou do... Como assim? O processo do Kolbe. O Kolbe, a gente tem o teste Kolbe, tá? A gente tem essa representação junto à Korn Ferry Regroup. Então, a gente tem a ferramenta Kolbe. E a gente pensou em disponibilizar isso para o pessoal dessa turma, para conhecerem o seu Kolbe. E, eventualmente, se quiserem fazer do seu mentorado ou da mentorada, melhor, tranquilo. Mas eu acho que uma coisa importante é a forma como tu transmite tem que ser consciente. Tu não deveria ficar só falando abertamente numa sessão sem saber o que de fato tu está abordando do teu conhecimento. Vou dar um exemplo prático aqui. Se você tem uma determinada tecnologia que você vai fazer mentoria disso, porque agora tu é um expert, tu tem que passar um conhecimento, um know-how. Como é que tu garante que as pessoas que estão te ouvindo estão de fato absorvendo aquilo? Porque numa palestra, tu fala. E se as pessoas estão ou não estão absorvendo aquilo, não faz a menor diferença. Então, como é que tu te apropria do que as pessoas estão percebendo?
Então, acho que essa é a maior contribuição que a gente vai fazer já na segunda turma dele. Segunda turma que eu digo, no segundo produto, né? No Mentoria para Experts. Eu sinto que é aí que a gente vai poder realmente contribuir. O que tu deve considerar a cada sessão? Será que uma sessão one-on-one, ela tem uma mesma proposta de aprendizagem do que uma sessão coletiva? É possível você ser um mentor numa espécie de aula? E se for uma aula com cara de mentoria, que aula que tem que ser essa? Como então, é que tu adequa, né? Como é que tu faz uma aula ser um processo de mentoria e não simplesmente uma aula, né? Então, acho que tudo isso a gente vai conseguir dizer. Porque olha que interessante, daqui que a gente está falando, a gente pode falar de counseling, que é uma coisa que não está dentro da mentoria, que é dar conselho, né? Sim. De dar aula, que pode ter uma similaridade, principalmente se a mentoria for de grupo e especializada. De consultoria, que aí é uma outra coisa também diferente, que é você ir para uma empresa, para uma organização e tentar construir uma solução, ou oferecer uma solução, né? Mas tentar desenvolver ela. E a própria mentoria. Então, como são muitas as formas de transmitir conhecimento, eu acho que é importante a gente criar essas arestas, né, Bibi? Porque senão daqui a pouco é tudo a mesma coisa. E aí, uma das coisas que é bem importante é a gente entender qual é o papel do mentor. Né? Porque quando a gente consegue entender qual é o papel do mentor, a gente consegue separar o joio do trigo, quanto eu vou ser consultor, eu posso ser tudo isso, mas quando eu estou nesta cadeira e com este chapéu, como é que eu vou atuar? Porque, por exemplo, vamos falar de nós duas, né? Nós duas somos professoras, então quando a gente está na cadeira de professora, a gente tem formas de funcionar. Nós duas somos consultoras, que a gente entra numa empresa, entrega um conhecimento e sai. Né? A gente não qualifica e não capacita as pessoas para fazerem o nosso papel. A gente entrega o conhecimento. Mas quando a gente é coach, que também tem uma outra forma de atuação. Esqueci dessa. Né? Mas quando a gente é mentor, a gente precisa entender qual é o papel e quais são as bordas e limites que a gente tem. Isso aí. Porque quando a gente consegue definir bem esse papel, a gente sabe até onde a gente vai, a gente não é instrutora da melhor forma de fazer as coisas. Porque isso é outra coisa. Eu não estou dizendo vai lá e segue, né, essa caminhada. Isso. E aí... eu acho que mesmo na mentoria técnica, que a Silvia já tá louca para saber aqui, ó. Silvia, tu vai ter que fazer pelo menos as aulas de call, viu? Ela vai sair mentora do Uma e com certeza ela tem todo o tom de mentora especializada, né? Como faz isso? Como tornar uma aula em grupo com uma pegada de mentoria? Eu acho que tem muito a ver, Silvia, essa resposta com exatamente a proposta deste grupo. E o que este mentor se propôs a entregar. Porque, vamos lá, tem muita coisa que é instrutoria e está sendo chamada de mentoria. E vice-versa, né? Que você poderia estar fazendo um trabalho de mentoria, que é um trabalho, eu entendo, que tem, como tu mesmo diz, tem que garantir que aquela pessoa possa se qualificar a fazer ela e ter o caminho dela naquele caminho que tu já percorreu. Mas mesmo com esses limites, tem muita licença poética aí, né? Do que eu consigo fazer e do que eu não consigo fazer. Do que extrapola o meu papel de mentor. Eu acho que talvez fique mais fácil de responder, Silvia, para o que não fazer. Então, assim, se eu pudesse dizer uma coisa para o que não fazer, é o modelo palestra. Esse, para mim, é o pior de todos de chamar de mentoria. Porque que no modelo palestra, você desconectou-se da relação de aprendizagem. Você está ali, a pessoa poderia fazer uma inscrição e olhar isso em qualquer outro momento, porque não faz a menor diferença, não existe interação. Agora, havendo interação, o que essa interação tem que prover e como que essa interação contribui para a aprendizagem, aí tem que fazer a nossa formação para descobrir. Aí vai lá. A Vivian está perguntando aqui qual é o papel do mentor.
Vai, essa é pra ti, Bibi. Essa é tu que Vamos tem que lá. responder. Vamos nós duas, mas vamos lá. Vamos às duas, vamos Qual é às o duas. papel do mentor, gente? O papel do mentor é apoiar o desenvolvimento do outro, gerando autonomia. Esse é o papel do mentor, Uhum. né? Como ele faz isso? Se conectando, ajudando a pessoa, trazendo a sua bagagem, né? Os seus aprendizados, não é nem bagagem. E aí a gente fala em aprendizado, e aí a gente Aham. usa sempre o Kolbe como pano de fundo. Como é que eu Isso. aprendo e o que eu aprendi com tudo isso, e eu ofereço os meus aprendizados para a pessoa poder beber desta fonte e a gente ajudar ela a crescer. Este é o Isso. papel do mentor. Isso. Eu tenho mais um complemento. Eu faria um vírgula na frase da Bibi, né? Então, apoiar o papel do outro gerando autonomia, aquilo que o outro faz gerando autonomia. Mas eu colocaria a vírgula, considerando as emoções do processo, a qualidade da troca e o momento da troca. Porque não é porque eu tenho uma ideia do que fazer que essa ideia vai funcionar hoje. Talvez amanhã funcione melhor. Então a gente entende que existe uma estrutura, existe um rito, mas também da parte da inteligência emocional a gente entende que determinados momentos e determinados humores são informações que têm que vir para o processo. Não Perfeito, podem ser desconsideradas. Então, perfeito. se eu estou absurdamente triste, absurdamente raivosa, isso tem que vir para o processo de mentoria. Por que que você está triste ou raivoso? Não no sentido terapêutico, mas entendendo que a emoção ela tem um drive, ela está te dando uma sinalização. Então, aí que a gente colocou esse tom de inteligência emocional na base do processo de mentoria, até para favorecer esse aprendizado. Porque alguns humores te facilitam, outros não te Sim, facilitam, né? sim. E Legal. aí entra a gestão pessoal, né, Ali? Que a pessoa tem Aham. que aprender a fazer a gestão das suas emoções, e isso é uma coisa que tu traz muito, né? É. Como é que eu identifico em mim e como é que eu identifico no outro e como é que eu Isso. faço esse manejo. Porque a pessoa aprende quando ela também está com as emoções bem administradas, né? Isso, exato. É Quando porque se tu tem um mínimo, vamos lá, a gente tem esse mundo emocional que tá o tempo inteiro com a gente não tem como botar ele numa caixinha, né? Mas se ele nos demanda numa intensidade maior, isso te atrapalha o raciocínio, te atrapalha a escuta, que é o mais importante aqui para o mentor, né? Então eu já não estou escutando. Para mentor a mesma coisa, então eu já não estou te uhum, ouvindo. Eu estou uhum, projetando a tua dor como minha. uhum, Eu tô sujeita a contágio emocional. Então eu saio dessa conversa contigo e eu começo a pensar toda a minha vida em cima do que tu me disse, porque foi a uhum, tua vida e eu tava, né, te ouvindo e eu absorvi. Então, o contágio emocional, ele existe. E por isso a gente precisa saber ter a gestão emocional para lidar com ele. A Vivian tá dizendo aqui, concordo, Ali. Legal. O Fabrício fez uma pergunta que eu de novo não sei se eu te entendi, Fabrício. Raporte, Alessandra. Como assim o raporte, essa conversa do mentor? Explica melhor o que tu quis dizer, Fabrício. Que a gente entende o que é raporte. Vamos ver se tu entendeu, Bibi, o que ele te quis pois perguntar. eu também não entendi o raporte que ele falou. Deve ter Que sido tem que ter em algum raporte, momento. sim. Tem que ter raporte. Eu acho que eu acho que o raporte é desde o começo da conversa, né? Ah, se for Sim. com relação ao grupo ou especializado, também, tá? Eu acho que tem em qualquer relação de troca. E vale todas aquelas que tu citou, professora, coach, consultora. A gente tem que ter clareza de qual é o nosso papel e que o Isso. nosso interlocutor tem clareza disso também. Do papel Porque dele ali, né? Exato. Então, Do assim, papel não dele. adianta a gente querer, a gente fez, ah, tá, eu sei o que eu tô fazendo aqui. E a pessoa entendeu errado. Ela também não sabe qual é o papel dela ou qual é o teu papel para ela, né? Então, o raporte, que é essa expressão que a gente diz na psicologia, tem a ver com você deixar claro o que que você está fazendo ali, né? O que que a gente Uhum, está fazendo? E eu acho que isso vale, às vezes, até no meio do processo, não é só no começo, né? Daqui a uhum. pouco tu tem que recontratar, como a gente diz, né? Tu tem que dizer de novo, vem cá, o que que a gente fez até aqui? Qual é daqui para frente o nosso trabalho?
Olha só o que a gente conquistou. E já que a gente está falando em aprendizagem, também a mentoria tem ciclos de aprendizagem, né? Sim. E Fala um pouco disso, tempos, Bibi. né? E E tempos para as tempos. coisas acontecerem. E tu tá Aham, falando nisso, e eu tô pensando nos ciclos, que até veio, né? Vieram algumas perguntas na nossa formação. O tempo, quanto tempo é um processo de mentoria, aham. né? E que isso vai depender muito do que a pessoa quer e do tempo também que ela quer desenvolver. Esses tempos para as coisas acontecerem. Uhum. E isso vai depender. Tem mentorias que o processo pode durar 2, 3 encontros e são questões mais pontuais. Eu já fui mentorada em 2 encontros. Uhum. E foi assim, ó, foi excelente porque atingiu o meu objetivo. Uhum. Então, quando a Perfeito. gente começa a pensar no que eu quero, e o mentor, ele tem que estar muito alinhado com a nossa necessidade. A necessidade é do mentorado, não do mentor. Uhum. Uhum. Né? Tá, Então, e aí eu aquelas sinto. coisas Diga, não. empacotadas, né? Não, aquelas coisas empacotadas são número X, ah, nem sempre é o ideal, mas daí também a gente já faz um gancho. Como é que a gente funciona em empresa? Porque isso também é o nosso próximo braço, né, Ali? Ah, eu acho importante falar disso. Vamos Eu acho que falar é um importante pouquinho falar disso. disso. Porque o nosso programa Uma, ele tem 3 frentes, gente. A gente já falou disso, tá lá no nosso site, mas é bacana falar. As 3 frentes de atuação do programa Uma. Então, a gente tem uma atuação na formação de mentoras e mentores especialistas, os experts, né? A gente entendeu que existem essas 2 correntes na formação. A gente tem uma consultoria para a implantação de programas de mentoria nas empresas com enfoque em Aí. diversidade, né? Então, que este Uhum. programa também possa contemplar a diversidade da liderança. E a terceira frente é a rede de mentoras que a gente quer alimentar. Já começamos com a primeira turma a nossa rede e pessoas interessadas em fazer parte dessa rede se inscrevam no nosso site, se inscrevam aqui se tu vê essa live depois, porque muito em breve a gente vai estar chamando também possíveis mentoradas, né, Bibi? Isso. Para fazer parte da nossa rede, a nossa ideia é poder multiplicar, preparar pessoas, né? Então, para a pessoa sair mentora uma, né? Não é a formação em si, mas Uhum. ela precisa passar pela prática e ir para a Isso. supervisão. Uhum. Passando por isso, a gente validando esta prática acontecida, a pessoa vai para o nosso banco e a gente Isso vai aí. passar a ter pessoas que podem ser oferecidas para o mercado. Né? Tá. A gente começar a ser referência em profissionais com expertises que podem atuar como mentores ou E que mentoras. faz diferença, voltando para nossa raiz, né? Que é essa questão da mentoria para mulheres. Faz diferença você conhecer as características de carreira, os parâmetros de carreira, as questões socioemocionais de uma mulher. Essa segurança psicológica é uma coisa impressionante. Eu não sabia que era tão forte, sabe, Bibi? Eu suspeitava, às vezes a gente está em programas assim, que tem mulheres, a gente sente isso. Mas é muito bacana você se sentir parte de um grupo dessa forma. Então, o conceito de identidade social, eu estava dando aula sobre isso semana passada, né? A gente se fortalece com identidade quando a gente conhece pessoas com experiências parecidas. Então, acho que a Uhum. Rede Uma, ela também vai ter essa proposta, eu acho que é um caminho para ela em 2021, de Sim. promover a sensação de identidade feminina, né? Do que é É, você estar entre mulheres. É bem legal isso. e a mulher se sentir também representada num grupo, né, de Isso aí. mentoria, que uma possa também contribuir com a outra de uma forma positiva. Isso aí. Muito legal. Olha só a Patrícia Bandeira chegando. Oi, Prof. Pati. Patrícia Bandeira, Legal. maravilhosa. Eu fiz a tua formação, Pati, é ótima para falar de carreira, né, Bibi? Não, a Show de Pati é bola, ótima. muito bom. Pati é Muito, ótima. muito nos honra a tua presença na nossa live, viu, Patrícia? Bem legal. Tá, eu queria falar uma coisa a mais, Bibi, pra gente, a gente já tá chegando e a cidade vai cair o céu. Aqui Tá já começou a caindo. bater janela, já Aqui já começou tá. tudo. É. Então, assim, eu queria comentar. é,
da importância que vai ser para nós daqui para frente esta troca também em torno da supervisão. Eu acho que um diferencial do nosso programa é a supervisão. Porque a gente vê que em outros programas do mercado a pessoa vai lá, ó, tá aqui teu selo, vai lá, seja feliz, né? Te vira. Entrega um TCC ou um trabalho e deu. E deu. E não é, né? A nossa ideia é poder ter duas supervisões, assim, com tempo e com tarefas. Então, as mentoras têm tarefas bem direcionadas. Elas precisam trazer o processo, o projeto, a sessão, para a gente pensar em conjunto. E aí, pensar e manejo, e principalmente, né? Como é que elas se percebem. Não é só um relato, mas que aprendizados elas estão tendo em cima disso, porque a ideia é realmente gerar autonomia. E eu uso muito essa palavra quando a gente pensa em mentoria, porque mentoria é isso. Tu gera amadurecimento e autonomia no outro. Senão a gente anda de mão com a criatura o resto da vida. Bengala. E a gente virou mentoras de mentoras com essa intenção. Olha que interessante, né? As nossas mentoras estão aqui também num processo em que a gente quer gerar autonomia para elas. Eu até diria que uma pessoa que não se sente insegura de fazer as suas primeiras sessões de mentoria como mentora, não serve para ser mentora. A gente precisa ter essa insegurança, num sentido de se colocar a responsabilidade desse papel, né? Seja ele remunerado ou não, isso não faz a menor diferença, mas a proposta de valor que tu está tendo ali, tu tem uma responsabilidade. E aí, você também se dar o direito de ter um período para aprender a ser essa mentora, que legal! Eu lembro quando a gente estava gravando os primeiros vídeos, tem um vídeo nosso aí no Uma que eu comento como era bom eu ter tido uma mentora, né? E eu até diria como seria bom para mim ter tido uma supervisora quando eu comecei o meu processo de mentora. Porque eu tenho um mentor que está lá no Texas, que é o professor Rick, né? E ele, um cara super legal, super aberto, o professor Gary Lowe também, os dois para e corda. Rick Hammett e Gary Lowe, do Eitri nosso lá. São os nossos mentores na área de inteligência emocional. Mas é diferente. Entra essa coisa de expert. É um contato diferente. A mentoria que a gente está falando é, de fato, para desenvolver autonomia. Esse é um mantra para nós, né? Para nós é. Então, tem um tempo de posta em marcha, de manejo. Tem as sessões mais fáceis, tem sessões difíceis. Tem mentoradas e temas de mentoria que a gente flui. Tem outras que não flui. Por que será que não flui? Então, entender que isso também é um processo, você se tornar mentora, que legal, que aprendizagem. E não é do dia para a noite, né? A pessoa tem que entender que é uma formação que vai começar a te habilitar a atuar com mentoria, se apropriando do teu aprendizado para poder contribuir com o outro. Mas esse processo não tem fim. Isso aí. Né? Até porque o tal pacote de conhecimento que você tem também está se reconfigurando o tempo todo. Esse pacote não é um troço fechado, né? Isso. E base para ser mentor, né? Mentora, tá sempre buscando autoconhecimento. Não se sentir pronto. Isso aí. Que é a questão da insegurança que eu falei. Exatamente. O se sentir pronto, ele traz eu não tenho mais nada a aprender. Se eu não tenho mais nada a aprender, como é que eu vou ensinar alguém? Eu vou ler um trechinho para nós, então, já que a gente está no finzinho da live, combina com essa nossa live. Esse livro, How to Learn, How You Learn is How You Live, né? E aqui estão os 9 jeitos de aprender pelo processo do Kolbe, que a gente está tanto se inspirando aqui nessa live e tudo mais. E ele tem um momento que ele fala aprender como um processo, ele usa humble, humilde, né? Mas eu acho que tem a ver, não é com aquela humildade que a gente tem até assim, de olhar, fulano é muito humilde. É com esse olhar de vulnerabilidade, talvez fosse a palavra que a gente fosse usar, né? De tu se sentir aberto. Eu gosto muito da abertura para aprender. E aí ele diz assim, aprender algo requer abrir mão da certeza de que a gente sabe. Olha que lindo!
Nós precisamos estar abertos a buscar novas possibilidades. E também precisamos reconhecer que a gente apenas consegue beber esse grande oceano de conhecimento xícara por xícara. Então, e isso é uma coisa interessante. Eu não vou ficar traduzindo em inglês, porque para mim a tradução eu sou muito lenta. Mas o que eu quero dizer é, você não consegue pegar numa sessão e botar um plug na tomada, um pendrive, e dizer, pega a minha história de vida agora e leva contigo e aproveita. Coisa nunca! Não dá isso. Não dá. E até tem gente que tenta fazer isso. Isso. Mas a pessoa, ela não assimila e daqui a um pouquinho tá mamando de novo, sabe? Tá vindo buscar informação e aí gera dependência. Exatamente. E aí entra o jogo de vaidade também, né? Porque é gostoso que precisem de mim para saber uma resposta, mas essa mentoria que promove a autonomia tem um outro gosto por trás. Sabe que eu tô conseguindo ver isso, Bibi? Eu não sei se tu já tem casos, eu acredito que sim, de mentoradas minhas que eu olho hoje no mercado. Estão super bem, né? É um outro gosto que dá isso. É um outro gosto. É um outro gosto. E tu percebe assim, tá, não é mérito meu, é mérito dela. Mas a facilitação desse mérito é meu. É minha. Então, assim, tu saber que tu de fato contribuiu para uma pessoa encontrar o seu melhor, estar no seu melhor, atuar em força máxima. Então, eu acho que essa generosidade da mentoria, eu acho que é isso que a gente está querendo trazer essa aqui. Palavra. Essa palavra. É a questão da generosidade, a questão de tu entender que tu não tá pronto, né? E que não existe certo ou errado. É como tu te apropria da tua bagagem. E aí a gente traz a questão muito, só pra gente ir fechando, né, Ali? A questão da carreira e que a gente transversa todo o nosso programa com carreira, porque se o mentor e a mentora não se apropria da sua bagagem e do seu olhar sobre carreira, ele não vai conseguir fazer com que o outro faça a mesma coisa. E eu só consigo oferecer o meu melhor, a minha cartela, que eu gosto de dizer, né? A minha cartela de produtos, se eu consigo olhar a minha história, entender os meus aprendizados, as minhas habilidades que eu musculei ao longo da minha trajetória para poder oferecer. Senão eu viro uma palpiteira. Isso. Né? Com a minha lente, com os meus valores e com o meu julgamento. E aí, assim, o que é importante, né, a gente poder trazer? É como a gente acredita, né, Alia? Como a gente enxerga a mentoria. A gente não é dona da verdade, né? É a nossa percepção. De novo, foi a nossa autobiografia que construiu a forma que a gente tem de fazer um processo de mentoria. Isso foi muito maravilhoso. Adoro te ter comigo nisso. Porque foi uma junção de trajetórias muito similares, assim, ao mesmo tempo diferentes e complementares, né? Mas eu sinto assim que tudo aquilo que eu estudei de carreiras de mulheres e que eu achei que estava tocando no meu coração, entre aspas, tão somente, né? Que aquilo era para mim e para minha trajetória de vida, descobri que isso pode ser para muitas mulheres que também passam por diferentes embates, desafios, dilemas. Descobri que a questão da maternidade, por exemplo, está no cerne de uma carreira de mulher, seja ela mãe, ela não seja, ela ela adote. São escolhas que a mulher precisa fazer. Ela, né, a maternidade ela está presente. A mulher vai escolher se ela quer ou não. Né? Mas veja, tu não tem como olhar uma trajetória de carreira de uma mulher sem pelo menos passar por essa questão. Essa é uma característica, por exemplo, do nosso programa, a coragem de falar sobre essas coisas. Porque as pessoas falam de uma maneira sempre genérica e se descobrir como eu tenho sim algo que é meu aqui, que é da minha história, isso é fantástico, né? Muito legal. Para todas as nossas envolvidas, né? Ana, amada, você também é uma musa de todas nós, amada. Inclusive. Muito bem, Bibi. Vamos lá, né? Vamos. Então, assim, pessoal, olhem lá no nosso site,
programauma.com. Ali Isso, a sem gente o BR. tem os 2 novos programas que a gente está lançando. Um já é o 2, e o outro a gente está lançando mentoria para experts, que é misto, é para homens e mulheres. Então, deem uma olhada lá, tem nossas lives, tem, enfim, várias informações. O nosso Toda programa quarta-feira a gente tá por Uma.com tá aí. tudo lá. E quem Isso. quiser saber já o link para essas inscrições, para conhecer o que está dentro de cada formação, tanto pode fazer perguntas para nós aqui no direct do Instagram, Isso aí. ou entra na nossa Linktree ali na bio, ali já estão os links todos. Pode te inscrever, pode falar com a gente. Pronto. Tá bom? É Pessoal, isso. boa noite. Antes que comece Boa noite. a faltar luz. Isso aí. Vamos lá. Tchau, Bibi. Tchau. Beijos. Beijo.